Conselhos são mais importantes que opiniões. A Bíblia não fala de você escutar a opinião dos outros. A Bíblia fala de você tomar conselhos. Presta atenção nisso. Porque opinião, qualquer um pode dar. Conselho, só quem te ama ou é especialista na área consegue te dar. E as pessoas que opinam, é tremendo isso, porque o cérebro, a neurociência já provou que o cérebro por si só ele é negativo. Ele sempre vai te levar para a negatividade. O cérebro é terrível. Por isso você não pode deixar a vida te levar, senão vai te levar para o pior, para a negatividade. E toda vez que você pede opinião de alguém, se essa pessoa não é alguém especialista ou concentrada no que você faz, não te ama, não está conectada aos teus propósitos, não é uma pessoa também conectada com Deus, a opinião dela geralmente vai ser para te desanimar. Quando eu escrevi meu primeiro livro, te trouxe a malinha do livro? Pega um para mim, por favor, pastor. Eu vou mostrar para vocês. Quando eu escrevi meu primeiro livro, que hoje é best-seller no Brasil, já vendeu no Brasil todo, eu mostrei para uma pessoa querida, que eu achava que era querida minha. Falei assim, o que você acha de escrever um livro? Olha o texto. Ele pegou... Dá para você não. Você não tem paciência. Você vai ter paciência de escrever isso? Você sabe quanto tempo demora para escrever um livro? Me diz uma coisa, você já se acha realmente habilitado para escrever um livro? Falei, mas é que é um sonho, eu tenho uma palavra. Obrigado, pastor. Esse livro aqui, ó, Rumo ao Lugar Desejado. Eu falei, eu tenho um sonho, eu tenho uma palavra. Ele falou assim, ó, mas não vai para frente, não. Você já tá no teu negócio aí, para que você vai se meter com outra coisa, rapaz? Eu escutei aquela opinião e quando eu fiquei incomodado e comecei a consultar a Deus sobre aquilo, me incomodou mais ainda. Eu falei, não, eu vou correr atrás do meu sonho. Eu peguei um avião e fui atrás do maior escritor do Brasil. E fui até a casa dele e bati na porta dele. Eu lembro como se fosse hoje. Eu entreguei em frente a um carro, ele estava saindo de um carro. Eu peguei um manuscrito, entreguei na mão dele e falei assim, o senhor conseguiria ler e me dar uma resposta? A gente já se conhecia, claro. Né? A gente já se conhecia. E eu falei, o senhor consegue ler isso aqui? Ele falou assim, tá, eu vou ler. 3 dias depois ele me liga. Você está onde? Estou no lugar tal. Tá bom, estou mandando o motorista te buscar, você vai vir aqui para minha casa. O motorista dele veio e me buscou, me levou para a casa dele. Ele me pegou e falou assim, vamos lá no meu quarto que eu quero te mostrar onde eu escrevo. Entrou dentro do quarto dele e começou a explicar tudo, como vinham as inspirações para os livros. Ele já vendeu mais de 40 milhões de livros. Como isso acontecia, como eram as coisas e tal. E aí ele foi e puxou meu manuscrito. Ele falou assim, olha, tem muita coisa ruim aqui. Mas eu vou conversar contigo tomando um café depois do almoço. Fica para almoçar comigo. E eu tomei aquele choque, meu Deus, tem muita coisa ruim. E no almoço, a esposa dele veio para o meu lado e falou assim, ele estava mais longe da mesa, falou assim, olha, ele passou o final de semana todo lendo teu manuscrito. Eu nunca vi ele lendo o livro de ninguém. Ele rabiscou tudo, tá tudo marcadinho lá. Falei, obrigado pela informação, já fiquei. À tarde sentamos para tomar um café, passei um dia todo sendo mentoreado. E ele falou, olha, você errou em muitas coisas, mas publica esse livro, que vai acontecer. E no que você errou eu deixei marcado para você rever e buscar um outro nível de inspiração. Falei, então o senhor está me dizendo, o seu conselho é que eu devo publicar ali. Publica que vai dar certo. Então eu comecei a correr atrás. Aí a editora me chamou e as coisas começaram a acontecer. Eu liguei para ele, eu queria te agradecer, porque o senhor me deu uma palavra de incentivo e antes era só um sonho, agora é realidade, o livro vai sair. Ele vai sair mesmo? Eu falei, vai sair. Então manda que eu quero prefaciar.
Ah, mas aí eu fui procurar aquele amigo da opinião. E aí, rapaz, você falou que o livro não ia dar muito certo, né? Entendi. Quem vai prefaciar, inclusive, é o fulano. Porque os conselhos sempre vão valer mais do que as opiniões. Tem gente que casou por opinião, escolheu faculdade por opinião. Tem gente que se movimenta pela opinião dos outros, inclusive do Facebook. Mas não procura os conselheiros. Sabe por quê? Achar conselheiro é difícil, tem que ser especialista e tem que te amar, aí fica mais difícil. Você quer a facilidade da opinião. O que você acha disso? Opinião qualquer infeliz pode dar. Se eu me movimentasse por opiniões, eu não estaria no altar hoje. Há um tempo atrás, uma empresa que eu dirigia quebrou. E eu lembro que um dos diretores me deu uma opinião. Ele falou, cara, posso te dar uma opinião? Eu falei, pode. Sai do país. Um homem e uma mulher que decide viver em Deus não pode se movimentar por opiniões. A opinião dos outros, literalmente, não me importa. Eu me movimento por mentoreamento e por conselhos. É o que a palavra diz na multidão de conselheiros. Pastor Eloy, o que o senhor acha disso? Um homem experiente. Um homem que é usado. Aí o pastor Eloy me dá a experiência dele, eu ligo para o outro. Ligo para o meu pastor, ligo para o meu pai. Pai, o que você acha? Filho, olha, cuidado com isso. Isso é conselho, não é opinião. Todas as pessoas que se movimentaram por opiniões caíram. Tem gente que é tão escrava das emoções, voltando ao ponto número 1, que qualquer indireta do Facebook ele acha que é para ele. E ainda marca gabinete com o pastor para reclamar. Aquela irmã está mandando indireta para mim. Como você sabe disso, pastor? Eu sei. E recentemente eu tive acesso a uma história que é muito interessante. Uma mãe, muito apaixonada pela sua filhinha de 6 aninhos de idade, mais ou menos, 5 aninhos, recebe uma ligação da escola, a professora marcando uma entrevista com ela. E ela foi, e a professora falou, olha, mãe, a sua filha, ela tem um problema de atenção muito sério. Olha, sua filha, ela não é igual às outras crianças. Quando está todo mundo prestando atenção na aula, ela está batendo a perna, está olhando para cima, ela fica muito em pé. No recreio, todas as crianças estão lá na fila comprando lanchinho ou brincando de vôlei, de alguma coisa. Ela fica girando de um lado para o outro sozinha, sem falar com ninguém. Olha, a minha opinião é que ela tem um grau de autismo e a senhora deve procurar um médico. E a mãe saiu dali chorando e falou assim, meu Deus, mas minha filha em casa ela não é assim, ela conversa comigo e como é que ela pode ter grau de autismo? Não é possível isso. E passou 2 semanas, ela tentou deixar isso para lá, a diretora da escola chamou e falou, mãe, sua filha está começando a atrapalhar a aula. Nós precisamos tirá-la da escola. Ou a senhora leva no psiquiatra especialista em criança, nesse caso, ou nós não temos como mantê-la aqui, porque talvez tenha que encaminhar para uma escola especial. E ela falou assim, essa é a sua opinião? Ela falou assim, essa é a minha opinião. Tá bom. Ela saiu dali e procurou na internet o maior especialista em autismo infantil. Encontrou o cara em outra cidade. Pegou as malas, pegou a filha e foi atrás do psiquiatra. E conseguiu, lutou. Você sabe que mãe, quando está determinada a salvar um filho, não tem limite, né? Arranjou dinheiro, conseguiu tudo, chegou na cidade. O médico atendeu e falou assim, olha, nós vamos ter que deixá-la internada 2 dias para a bateria de exames. Ela, tá bom, eu espero. E a criança ficou 2 dias na clínica com uma bateria de exames.
No segundo dia, o médico especialista chama a mãe. A criança ficou dentro de uma sala com um vidro. A criança não os via, mas eles viam a criança. E ele falou assim: olha como é que sua filha se comporta. E quando ele olhou, a filha estava girando de um lado para o outro, fazia movimentos. E a mãe começou a chorar. Ela falou assim: então minha filha tem problema, porque nenhuma criança ficaria fazendo isso. Ele falou assim: mas deixa eu explicar o que está acontecendo lá dentro. Aumentou o volume e uma música estava tocando lá dentro. Ele falou assim: o meu conselho é que você procure rapidamente uma academia de dança. Porque a sua filha não é autista, ela é dançarina. Essa menina se tornou a coreógrafa do Cirque du Soleil e aos 25 anos já era coordenadora da Broadway, dos teatros da Broadway. Ele falou: talvez ela nunca passe em matemática. Talvez ela tenha déficit de atenção em história e geografia, porque realmente tem algo nela ali que só faz ela querer dançar. Mas uma coisa eu lhe garanto: ela não é doente, ela é bailarina. Pela opinião das pessoas, ela deveria estar internada. Pelo conselho de um especialista, ela tinha um futuro de glória. Pare de se mover pela opinião dos outros. O que Deus falou a respeito de você, os conselheiros que Deus usa para darem caminho, destino para você, é o que você deve considerar para a sua vida.